Estamos de volta trazendo um novo episódio do Adriano Villa Conta, um podcast voltado para contos autorais de mistérios, terror, horror, entre outros gêneros. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde o medo é real, o suspense é palpável e o perigo espreita em cada esquina. Histórias que irão mexer com sua mente e fazer seu coração acelerar. Apague as luzes. Você está prestes a entrar em uma narrativa onde nada é o que parece. Advertência: este episódio não é apropriado para menores de 14 anos e pessoas sensíveis. E o conto da vez é Um Brinquedo do Inferno. Certa vez fui visitar uma amiga que não via há muito tempo. Queria fazer uma surpresa e não avisei a respeito de minhas intenções, mas ao chegar à casa dela, quem teve a surpresa fui eu. Ela não estava. Como na época morávamos em cidades diferentes, a ideia de voltar não me apeteceu nem um pouco. Decidi ligar para ela, afinal de contas, ela poderia estar próxima e, caso não pudesse vir, por consideração, poderia dar um jeito e vir o quanto antes. Quando disse que estava na porta de sua casa, minha amiga quase surtou. Ficou muito feliz e admirada pelos quilômetros que venci para dar um abraço e colocar as fofocas em dia. Perguntei se ela demoraria a chegar, esperando que ela respondesse que já estava a caminho, mas o que ouvi foi que tinha uma reunião muito importante e que não poderia desmarcar. Comecei a olhar para os lados, procurando por um lugar para sentar e ficar esperando como um cachorro obediente, quando ela revelou que havia uma chave reserva escondida dentro de um dos seus inúmeros vasos de flores. Logo que informou qual vaso estava, ela pediu para me certificar de que não havia ninguém me olhando antes de pegar a bendita chave. Assim que a encontrei, minha amiga desligou o telefone, prometendo que tentaria chegar o mais cedo possível. Guardei o celular na bolsa, abri a porta e dei uma olhada ao meu redor. Minha amiga, como sempre, era extremamente organizada e tudo em sua casa parecia perfeitamente arrumado. Dei uma volta pela sala, reconhecendo cada objeto e cada badulaque. Depois passei pela cozinha em busca de um copo refrescante de água gelada. E em seguida, sentei-me no sofá. Liguei a televisão e fiquei entretida com o programa de auditório. Estava muito interessante, porém, subitamente, a televisão se apagou. No primeiro momento me assustei, mas fiquei mais tranquila ao constatar que havia acabado a energia. Peguei meu celular e vi que faltava muito tempo para minha amiga chegar. Tentei acessar a internet para me distrair enquanto isso, mas estranhamente estava sem internet. Sem nada mais interessante para fazer, comecei a andar pela casa e não demorou muito para encontrar o quarto de minha amiga. Era grande e tinha uma daquelas enormes camas de casal que poderia caber uma família inteira. Uma coisa que minha amiga sempre teve foi o tino para a decoração. O teto de seu quarto fora pintado de azul celeste, parecendo um céu. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato daquele azul celeste se perder em um degradê para o branco das paredes. Como na sala, e provavelmente em todos os demais cômodos da casa, tudo estava perfeitamente organizado e arrumado. Era algo muito bonito de se ver, mas não de viver. Minha amiga, quando percebia algo fora do lugar, para se ter uma ideia, os amigos que a conheciam muito bem como eu já haviam-na presenciado perder a cabeça e em determinadas situações até mesmo a educação. Por isso me limitei a ficar olhando como uma criança peralta que pode olhar, mas sem colocar as mãos. Mas acabei não resistindo quando notei que minha amiga tinha algo que queria e muito. Fiquei maravilhada com o seu closet e não consegui me segurar para dar aquela espiada. Ao abrir, notei suas roupas muito bem arrumadas e organizadas por cor e tipo. Os sapatos estavam alinhados perfeitamente na parte de baixo, mas algo chamou ainda mais minha atenção. Acima dos cabides havia uma pequena prateleira com alguns bichinhos que pareciam de pelúcia, mas que não eram.
Um em particular me atraiu mais que os outros. Acabei estendendo uma das mãos e o trouxe para observá-lo melhor. O pequeno bichinho era bonitinho, tinha orelhas pontiagudas, olhos grandes e redondos, e seu corpo parecia um ovo de avestruz. Não sabia dizer que bicho era aquele, até que veio à mente a imagem do Gizmo, aquele gremlin bonitinho, fofinho, quer dizer, tirando aquele bico protuberante. Dei de ombros e assim que coloquei o bichinho em seu lugar, girei-me sobre os calcanhares e fechei a porta do closet. Ah! Oingo boingo, oingo boingo! Meu coração quase saltou de meu peito naquele momento. Uma voz abafada, repleta de reclamações e movimentos repetitivos, se fez ouvir. Respirei fundo e caminhei em direção àqueles sons estranhos. Encostei o ouvido na porta do closet. Assustada, me distanciei. Aqueles sons, depois do baque, pareceram intensificar. Agora pareciam vir da parte de baixo do móvel. Mesmo com as pernas trêmulas e com aquela vozinha interior mandando sair dali, fui me aproximando e assim que abri a porta, o inesperado aconteceu. O mesmo bichinho que olhara há poucos instantes rolou para fora do closet. Suas patinhas se mexiam avidamente enquanto seus olhos brilhavam franzidos. A julgar pelos sons que fazia, era evidente que estava muito nervoso. Coloquei o celular com a lanterna ligada no bolso da calça para ficar com as duas mãos livres. Me abaixei para pegar o bichinho e, para minha surpresa, disse com sua voz robotizada: "Oi, como vai?" Como não esperava por aquilo, me assustei e dei alguns passos para trás, jogando-o na cama. Para minha surpresa, começou a balançar os pés e a reclamar novamente. Ri de mim mesma ao perceber que estava com medo de um bichinho tão fofo quanto aquele. Como já havia passado o susto, peguei-o na mão e me surpreendi ao pedir desculpas por tê-lo atirado da cama, por tê-lo atirado daquela forma. Fiquei ainda mais surpresa quando aquele bichinho respondeu. Achei aquilo incrível, sorri para ele e devolvi ao seu lugar, mas ele começou a balançar de um lado para o outro, seus olhos franziram e começou a reclamar. Achei aquilo interessante. Peguei novamente e ele pediu que fizesse carinho em sua cabeça. Não costumo dar atenção para brinquedos falantes, mas aquele era tão interessante que fiquei curiosa até onde aquilo poderia chegar. Ele parecia gostar dos carinhos, fazia sons de prazer e, de vez em quando, falava com aquela voz que destoava de sua aparência fofa. Eu gosto, mas... Eu acabei entrando na brincadeira. Passei a fazer mais carinho e a conversar com aquele brinquedo que parecia programado para compreender e interagir. Como minha amiga trabalhava com tecnologia cibernética e essas coisas que mais parecem ficção científica, não estranhei como deveria o fato de estar conversando com um brinquedo que tinha a capacidade de me entender. Confesso que nunca fui uma pessoa muito interessada em tecnologia, mas via nos noticiários os avanços desse campo e achava simplesmente bárbaro. E ali estava um exemplo em minhas mãos. Seria aquele bichinho um protótipo de algum brinquedo com a tal inteligência artificial? Eu não saberia dizer, mas minha amiga, com certeza. Fiz uma anotação mental para perguntar a respeito daquele brinquedo e decidi voltar para a sala. Quando fui colocar o bichinho em seu devido lugar, seus olhos começaram a emitir aquele brilho novamente e a mexer de um lado para o outro em minhas mãos. Aquilo não era possível. Será que aquele brinquedo tinha tal capacidade? Pensei o que mais poderia esperar daquele brinquedo. Foi então que... Ai! Aquele bico que parecia inofensivo beliscou minha mão com tanta força que instintivamente atirei-o longe. Não ouvi apenas o impacto do brinquedo no chão, mas também sua reclamação de dor. Algo que chamou muito minha atenção. Confesso que estranhei por um breve segundo, mas aquilo poderia fazer parte de sua programação para a criançada. Sentindo-me uma tola, me abaixei ao seu lado e peguei-o nas mãos e mais uma vez pedi desculpas. Desta vez, não respondeu como da outra vez. Desgraçada! Desgraçada! Aquilo foi inesperado e com certeza aquilo era um protótipo com defeito,
algo que explicava a quantidade de brinquedos no closet. O brinquedo se debatia em minhas mãos, cada vez mais forte, e por isso comecei a revirá-lo em busca do compartimento de pilhas que achei na parte inferior de seus pés. Quando tentei abrir, estranhamente, aquele brinquedo pareceu se mexer ainda mais bruscamente. Ouvi estalos como se algo se abrisse e fechasse, talvez aquele bico. Quando finalmente consegui abrir o compartimento, os demais brinquedos começaram a balançar de um lado para o outro com seus olhos iluminados. Aquilo estava ficando cada vez mais estranho. Não tanto quanto constatei que aquele que estava em minhas mãos não tinha nenhuma pilha. Senti minha respiração parar por alguns segundos. Atirei aquele bicho sobre a cama e comecei a me distanciar. Foi então que eu vi ficar em pé, com aquele balançar vindo em minha direção. Tum, tum, tum. Os brinquedos que estavam na prateleira, por causa da agitação, estavam caindo um a um. Aquilo estava passando dos limites. Os bichinhos caíam sobre os sapatos de minha amiga e paravam em pé no assoalho do quarto. Ordenadamente e com aqueles seus movimentos e imprecações, pareciam vir em minha direção. O que estava na cama caiu no chão em pé e continuou seu percurso. Aquilo foi o suficiente para sair correndo daquele lugar. Fechei a porta às minhas costas e ouvi aqueles brinquedos batendo insistentemente, como se tentasse sair do quarto. Aos poucos, os sons metálicos e as batidas foram diminuindo. Encostei o ouvido na porta para ter certeza e constatei que, fosse o que fosse que tivesse acontecido, havia finalmente parado. Levada por uma curiosidade mórbida e sem explicação, abri a porta. E, para minha surpresa, não estavam no chão como eram para estar. O quarto estava simplesmente intacto. Aquilo não era natural. Me aproximei do closet, apurei o ouvido. Nada. O silêncio era sepulcral. Foi então que, contra toda e qualquer razão, fui abrindo a porta lentamente. Todos estavam ali, parados e nas mesmas posições que estavam. Comecei a desconfiar de meus olhos e de minha sanidade. Afinal, eram apenas brinquedos inanimados e comuns. Suspirei aliviada e comecei a fechar a porta. Desgraçada! Desgraçada! Todos começaram a gritar e se mexer na prateleira. Fechei a porta do closet com estrondo e saí correndo daquele quarto. Ao chegar à sala, as luzes se acenderam e meu celular começou a tocar. Notei que era minha amiga. Atendi rapidamente e ela avisou que estava a caminho de casa, que demoraria cerca de 1 hora ou menos, dependendo do trânsito, claro. Agradeci o aviso e não pude resistir em contar sobre minha experiência com seus bichinhos. Foi nesse momento que tive a maior e mais terrível surpresa da minha vida. Ao relatar todos os fatos, minha amiga simplesmente riu de mim e disse que eu estava imaginando coisas, que aquilo era impossível, pois os bichinhos nem sequer estavam com suas pilhas. Ao ouvir aquelas palavras, saber que aqueles bichinhos estavam funcionando, sabe-se lá com que, desliguei o celular, peguei minha mochila no sofá e decidi esperar minha amiga na varanda de sua casa, claro. Por sorte, não demorou muito para chegar. E mesmo percebendo a brancura do meu rosto e o desespero estampado em meus olhos, ela não acreditou na minha história novamente. Como a porta estava aberta, ela entrou e, ao perceber que eu hesitava diante da soleira, insistiu para que eu entrasse. Mas o medo que sentia era muito mais forte e real do que o sorriso debochado de minha amiga. Só entrei em sua casa quando ela desceu com uma daquelas coisas em uma das mãos e mostrou-me que estavam sem pilhas e, além de tudo, a maioria estava quebrada, vítima de seu sobrinho atentado. Depois de muita insistência, acabei entrando e foi nesse momento que minha amiga contou que aqueles brinquedos chamavam-se Furby e que a maioria era presente de seu pai quando ainda era apenas um estudante do colegial. Minha amiga acabou me puxando para dentro de sua casa e me fez sentar em seu sofá. Colocou o tal de Furby na mesa de centro e foi pegar algumas bebidas para nós na cozinha. Claro que fiquei o tempo inteiro olhando para aquele brinquedo, torcendo para que mostrasse algum sinal para minha amiga ver que estava certa. Mas ele permanecia ali, parado, inanimado sobre a mesa.
E não demorou muito para esquecermos aquele assunto e começarmos a rir de nosso passado e a falar sério sobre o nosso presente e o que esperava para o nosso futuro. A conversa estava tão boa que só percebemos que era tarde da noite quando sentimos nossos estômagos reclamando de fome. Pedimos uma pizza e comemos enquanto conversávamos sobre outros assuntos. Quando chegou a hora de partir, ela insistiu para que eu ficasse e passasse o final de semana com ela, que gostaria de me levar em alguns lugares para conhecer e que seria legal fazer uma visita aos seus pais, que também estavam com saudades, entre outras coisas. Acabei cedendo ao convite e continuamos nossas conversas despreocupadamente. Quando o sono começou a influenciar no nosso raciocínio, minha amiga subiu até o seu quarto e trouxe alguns cobertores e travesseiros para dormir no sofá, que também era uma cama. Agradeci com um sorriso e minha amiga subiu as escadas para seu quarto. Tirei minha roupa e me acomodei no sofá. Como havíamos bebido algumas cervejas, não demorou muito para sentir meus olhos pesando, e foi nesse momento em que estava cruzando os limites do mundo real com o onírico que ouvi aquele som metálico aterrorizador novamente. Lembrei do bichinho que minha amiga havia trazido para me mostrar e provar que era impossível ter funcionado pelo fato de estarem quebrados e sem pilhas. Me virei lentamente na direção do ruído e lá estava o Furby, se mexendo ruidosamente de um lado para o outro com aqueles olhos hostis brilhando como dois faróis na escuridão. Estava assustada. Na verdade, a palavra certa com certeza seria horrorizada. Sem saber o que fazer, cobri minha cabeça rapidamente e fiquei esperando por um ataque fatal. Mas nada aconteceu. Acabei passando a madrugada inteira acordada e quando eu vi minha amiga se levantando, fui até o seu quarto. O closet estava aberto e o boneco que me assustara parecia olhar em minha direção. Foi nesse momento que me despedi de minha amiga e saí da sua casa praticamente correndo. Até hoje, ela me pergunta o que aconteceu e até hoje escondo a razão. Afinal, como ela acreditaria em mim? Você acaba de ouvir mais um conto do podcast Adriano Villa Conta. Se gostou, não deixe de assinar e deixe um comentário. Ele nos ajudará a crescer e divulgar o trabalho. E você não terá nenhuma mandiga para se livrar. Os episódios não têm uma data específica por saírem quentinhos das profundezas de meus pesadelos e por passar por diversas mutilações textuais, entre outros cortes profundos. É um processo meio lento. Até a próxima e lembre-se, nem tudo que está nas sombras é apenas imaginação.